2h17. Vamos então até a capital federal. Márcio Rocha já está aqui ao vivo conosco com a gente. Hoje que foi um dia movimentado aí em Brasília, né, Márcio? Teve reunião ministerial do presidente Lula com todos os ministros para fazer ali um balanço de governo e também indicar quais são as metas para o ano seguinte. Também tem movimentação no Congresso, né? A lei do orçamento foi aprovada, agora está nas mãos do presidente Lula para a sanção desse projeto, mas o Márcio Rocha está aqui para explicar tudo o que está acontecendo lá na capital federal. Estamos perto do Natal, mas pelo visto os parlamentares e o governo federal ainda estão trabalhando. É isso, Márcio Rocha? Uma boa tarde a você, seja bem-vindo aqui no Bora Brasil. Oi, Manju, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está aqui na expectativa, vamos começar pela coisa mais próxima, né? A expectativa da promulgação da reforma tributária. Tem uma sessão marcada para daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, para justamente fazer, né, confirmar essa sessão solene de promulgação da reforma tributária. O Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, o Arthur Lira, que é presidente da Câmara, e o próprio presidente Lula devem comparecer nessa cerimônia que marca, né, justamente a confirmação do texto que foi aprovado na última sexta-feira. E aí a gente vai ver como é que vai ser agora, a partir de agora, as leis complementares. A gente lembra que, por exemplo, vários impostos vão ser reduzidos, substituídos, enfim, as alíquotas vão mudar, enfim, tudo isso vai ser decidido depois. Isso porque a proposta de emenda à Constituição, ela dá as diretrizes dessa nova reforma tributária, mas a lei complementar que vai definir, por exemplo, a alíquota de cada imposto, onde cada imposto vai incidir, enfim, tudo isso vai ser definido nos próximos meses, segundo o ministro Fernando Haddad. Isso vai acontecer já nas primeiras semanas de 2024. Depois a gente tem também a expectativa da votação dentro da Comissão Mista de Orçamento, que vai se reunir agora às 4 horas da tarde, para continuar a votação da Lei Orçamentária Anual, né? Já teve uma sessão hoje de manhã, votaram alguns projetos em relação ao orçamento, mas isso ainda tem algumas coisas que ainda precisam ser definidas. Só para dar um exemplo, no relatório final, o deputado Luiz Carlos Mota, que é o relator dessa proposta, já apresentou algumas diretrizes já previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que foi aprovada ontem e já está na mão do presidente Lula para ser sancionado. Entre elas, o salário mínimo de 2024, que deve ser aí de R$ 1.412. E a expectativa é que depois dessa tramitação, tudo seja votado ainda nessa semana, mais precisamente amanhã, quinta-feira, numa sessão do Congresso que está marcada aqui para nos próximos dias aqui no Congresso Nacional. Mas existe a expectativa, por quê? Porque o Senado ele precisa votar a medida provisória da subvenção e a Lei Orçamentária Anual, que foi relatada pelo Luiz Carlos Mota, também traz aí a perspectiva de arrecadação dessa medida. E aí existe uma possibilidade pequena, mas uma possibilidade que pode acontecer realmente, que essa medida pode ser rejeitada pelo Senado. Se isso acontecer, vai ter que mudar o texto da Lei Orçamentária Anual. Então, vai demorar um pouquinho e, inclusive, Luiz Carlos Mota deve falar com a gente daqui a pouquinho, daqui uns 10 minutos, para explicar como é que vai ser a votação desse texto na CMO, para depois ser enviado na sessão do Congresso Nacional. Em relação à reunião ministerial do presidente Lula, ele deu vários pontos, né, mas o principal é que ele disse que vai continuar conversando com todos os partidos que têm parlamentares no Congresso Nacional para manter em 2024 a regra extraordinária que é a capacidade do governo de dialogar com todos os membros do parlamento. Foi a última reunião desse ano, né, de 2023, né, para dar um balanço justamente do início do terceiro mandato do presidente Lula. Lula afirmou também que mesmo com algumas derrotas, vai manter a aposta no diálogo e criticou quem se opõe a essa posição, né, dando uma cutucada nos adversários políticos, dizendo que pobre do governante que acha que pode trocar a mesa de diálogo por uma metralhadora, por um fuzil ou por um canhão. Lembrou também que no dia 8 de janeiro, quando a gente completa um ano, né, dos atos criminosos aqui no centro de Brasília, vai ter um ato, e ele inclusive cobrou publicamente todos os ministros que estarem aqui em Brasília no dia 8 de janeiro
para participar desse ato, para marcar justamente um ano do 8 de janeiro. E falou o seguinte, que esse dia, 8 de janeiro, vai ser o último dia de Flávio Dino como ministro da Justiça, que, lembrando, volta a ser senador por um breve período para ser depois ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que foi aprovado na sabatina aqui no Congresso. E aí, 8 de janeiro é o último dia de Flávio Dino como ministro da Justiça. E aí o presidente soltou uma frase que já está bem famosa, né, que falou que o Flávio Dino espera muito de Flávio Dino, que ele não dê entrevista, que os holofotes do ministro devem ser dentro dos processos, né, dos autos do processo, mas ele falou que as pessoas estavam acusando Flávio Dino de ser comunista, e aí ele espera que Flávio Dino seja um comunista do bem. E aí muita gente riu lá dentro da cerimônia, da reunião, e o Lula continuou falando sobre outros assuntos, principalmente sobre a articulação dos líderes do governo e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na aprovação de matérias da pauta econômica, né, principalmente a reforma tributária que aconteceu na última sexta-feira. Então, agora a gente está na expectativa, né, primeiro, dessa reunião, dessa entrevista coletiva do relator do orçamento, que deve acontecer daqui a pouquinho. A gente também deve ter a promulgação da reforma tributária ainda hoje, né, a partir das 3 horas da tarde, e talvez a gente tenha algumas votações ainda hoje. Na Câmara, as apostas esportivas, e aqui no Senado, a subvenção, que é, segundo o governo, uma parte importante para compor o orçamento do ano que vem. Então ainda tem coisas importantes aí sendo votadas hoje, ainda nessa semana pelo Congresso. E qual que é o último dia de trabalho do Congresso, hein, Márcio Rocha, em que os deputados, os parlamentares seguem ali em direção às suas bases eleitorais? Pois, teoricamente, na sexta-feira, dia 22. Tá. É o dia que começa o recesso parlamentar. Mas aí por isso que está todo mundo correndo contra o tempo, porque a gente já começou, por exemplo, aqui em Brasília, naquela fase dos cafés da manhã, né? Amanhã teria o café da manhã do presidente Lula com jornalistas, foi cancelado. Então, a gente deve ter o café da manhã da liderança do governo para mostrar o balanço, né, da liderança do governo em relação ao ano. Na sexta-feira também ainda vai se confirmar, né, mas pode ser feito o café da manhã de Rodrigo Pacheco com os jornalistas também para falar sobre a pauta tanto do ano que vem quanto também o balanço do ano. E também na sexta-feira a gente tem o café da manhã do ministro Fernando Haddad para falar da pauta econômica, né, do balanço da pauta econômica, tudo isso nessa semana. Então, a expectativa é que tudo se resolva pelo menos até amanhã, né, as votações se encerram amanhã, a expectativa do Congresso é essa, para depois a gente só ter esses balanços, né, sendo feitos por, enfim, quem desejar, as autoridades que desejarem fazer esse balanço para a imprensa. Aí, por enquanto, a gente tem esses cafés da manhã, esses balanços previstos, mas a expectativa mesmo é que tudo se resolva nessa quinta-feira, dia 21. Em